O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei, os fariseus, o observavam, para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou, ficou de pé. Jesus disse-lhes: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, ontem acompanhando grande procissão, linda procissão, que o santuário colaborou em muito para que Nossa Senhora da Luz fosse tão bem celebrada, com todas as lideranças, coroinhas, ministros, a coroação que aconteceu em meio ao caminho, a coroação que aconteceu aqui. Certamente Nossa Senhora da Luz, padroeira da Arquidiocese de Curitiba, vocês estão vendo em casa imagens da saída de Nossa Senhora, depois daquele obelisco onde tem permanentemente Nossa Senhora da Luz, onde representando o nosso povo curitibano, vestida de anjo, subiu para coroar. Ali estão vendo os coroinhas do santuário. Portanto, foi um momento profundo e mariano, que juntamente com a prefeitura, o grande devoto de Nossa Senhora, Rafael Grega de Macedo, o prefeito, fez essa homenagem merecida dos 350 anos da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Então, as nossas preces, que certamente chegaram, e com certeza nosso agradecimento a todas as lideranças, acredito que no coração também do senhor arcebispo, pelo santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, que tanto se empenhou para que a festa acontecesse. E assim, nós continuamos a nossa vida na busca de Jesus Cristo, sob a proteção da luz de Nossa Senhora, cujo título é Nossa Senhora da Luz, e que ela venha a esclarecer, às vezes, não problemas de Deus. Deus não tem problema em nos querer bem, Deus não tem problema em achar a data certa para nos curar. Deus não age assim, muito menos nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho que hoje nos foi proclamado e é proposto para hoje, a gente fica pensando, que pequenez, querendo estabelecer para Deus o dia que Ele pode curar, querendo estabelecer para Deus o que pode e o que não pode. Deus pode tudo. A lei do sábado não foi feita por Deus.
Diz lá que Deus descansou, sim. Diz que para o homem, não, tem lá em Deuteronômio, tem ali no Pentateuco, de modo geral, nos 5 primeiros livros, orientações de como não usar o dia do sábado para conseguir e fazer negócios, descansar, valorizar as obras de Deus. Esse era o objetivo. Nós não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo, e vale para nós a mesma coisa. Ninguém aboliu que domingo não é dia de trabalhar, de ganhar dinheiro, de negociar. Permanece o dia dedicado ao Senhor. Mas esse empecilho, vamos dizer, essas orientações não são para Deus, são para nós. E veja que Jesus chega numa sinagoga, lugar de oração. Mal comparado, mas para que tenhamos noção, o templo era como se fosse o Vaticano para nós hoje, as sinagogas, as nossas igrejas. Jesus entra no lugar onde Deus se manifesta, e quem vai a uma igreja, naturalmente é para se encontrar com Deus, é ou não é? Qual o objetivo de nós estarmos aqui, em plena segunda-feira ao meio-dia? Encontrar-se com Deus e rezar pelos falecidos. Impressionante, que Jesus lá na sinagoga, encontra pessoas obtusas, pequenas, eu diria até medíocres, para tentarem compreender a lei, mas não compreender o que é maior. Veja, ali havia um homem de mão seca, impressionante, a mão direita, e nós sabemos que aquilo que direita e esquerda, isso é uma cultura, que a direita é de bênção, a esquerda de maldição. Portanto, quando a mão direita está seca, o que acontece? Ele era tido como um amaldiçoado por Deus. E mais, tendo a mão direita seca, ele era excluído. Ele era tido como uma pessoa que por algum motivo foi castigado. Impressionante, porque às vezes não é só lá que se julga pelo exterior, que se exclui, porque aquilo é diferente do que pensamos. O que o outro faz é diferente do que fazemos. É impressionante como às vezes nós vamos excluindo. A sociedade exclui muito. Isso serve, isso não serve. Já está idoso, isso não serve mais para o trabalho, já não é mais uma pessoa produtiva, e assim por diante. É impressionante que Jesus entra, ele observa, e ele não fica observando os fariseus, ele observa os excluídos. É até confortante, mas ao mesmo tempo questionador. Confortante nós pensarmos que Deus, Ele não observa aqueles que estão à frente, os, entre aspas, certinhos, entre aspas, os perfeitos, entre aspas, aqueles que estão completos. Ele observa com amor aqueles que estão feridos, aqueles que estão privados socialmente. Deus observa aqueles que estão nos cantos. É fácil entender. Você já percebeu que sempre no tempo de escola existe aquelas pessoas populares, e sempre tem aquele que tem dificuldade de se enturmar. Você chega numa festa ou chega num lugar, tem gente que já chega e já vai fazendo amizade com todo mundo, não é assim? E não estou criticando, mas tem aqueles que são meio cabreiro, meio caboclo assim, chega, fica nos cantos. Deus observa quem fica nos cantos.
Deus toma as dores daqueles que se sentem desprezado. Isso não é confortante para nós? Mas o segundo ponto, não é questionador? Porque se Deus vê, eu também não deveria ter olhos para ver os de mão ressequida, os desempregados, aqueles que às vezes são meio acanhados por ter vergonha de não ter uma roupa igual dos outros, de se sentir inferior, os inferiorizados. As duas dimensões são importantes. E isso, meus irmãos, vale no ponto de vista social, no ponto de vista econômico. Há muita gente na periferia existencial, usando a palavra do Papa Francisco, que estão nos cantos, nos rebaldes. Jesus olha para aquele homem, e para todos que estão feridos e machucados, e diz: vem para o meio. Vem. Os homens te excluíram, Deus te traz para o centro. Deus te dá uma oportunidade. Impressionante, porque naquele momento, as pessoas que estavam com saúde, economicamente bem, pensemos mais, na relação com Deus, aparentemente bem, perfeitos. Ao invés de pensar, puxa, esse meu irmão vai ter uma chance. Não. Eles pensam, se ele curar, nós vamos pegá-lo. Se ele ajudar esse homem, nós vamos ter um motivo para prendê-lo. A inveja, a soberba, não quer o bem do outro. E quando a gente lê esse evangelho, não é para a gente pensar nos outros, é para pensarmos em nós mesmos, sermos autocríticos, fazermos uma autocrítica. E Jesus pergunta: no sábado é permitido fazer o bem ou o mal? É permitido salvar uma vida ou deixar que se perca? Aquilo de curar uma mão, não era só curar a mão, era dar dignidade, era dar uma chance, era dizer para todos: Deus está com você. Por isso eles ficaram sem respostas. Então Jesus diz: estende a tua mão e fica curado. Deus não concorda com as exclusões. Não está no plano de Deus que haja tanto desemprego, miséria. Não está no plano de Deus. E Deus quer nos usar para isso, para reintegrar as pessoas. A igreja, ela tem esse papel importante, profético, de denúncia e reintegrar as pessoas no seio da comunidade. É como dizer, para todos aqueles que socialmente estão excluídos, na igreja não. Na igreja você não é excluído, na igreja vem para o meio. Percebe como é desafiador? Percebe como nós hoje somos questionados e temos que realmente fazer um mea culpa, um perdoai-me, Senhor? A partir daquele momento, ficaram com raiva de Jesus. Eu te pergunto, raiva do quê? De ter curado no sábado? Quando a pessoa não quer, ela sempre terá um motivo para ficar com raiva, com sentimento de vingança, com desejo de destruição, de exploração.
Na verdade, quem precisava ser curado e precisavam se beneficiar daquele momento não era tanto o de mão ressequida. São aqueles que podiam ter encontrado a conversão e não o fizeram. Eu diria que na nossa vida, nós vemos muitas cenas como essa. Jesus, Deus, não curou só aquele homem de mão ressequida. Você pode perceber na tua vida, na minha existência, quantas vezes Deus entra e faz a diferença na vida do outro. Mas isso repercute em mim e você com uma manifestação de alegria, de acolhimento ou de repulsa, de fechamento do coração e da alma. Se isso acontece, perdemos uma oportunidade. Filhos queridos, esse evangelho nos ensina muito e nos lembra que também hoje nós estamos aqui para rezar por aqueles que já partiram, rezar pelas almas do purgatório, rezar por aqueles que à missa foram encomendadas, rezar pelos nossos falecidos e pedir a Deus que não tenhamos o destino desses saduceus e fariseus que estiveram com Jesus, mas não se abriram à mensagem de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces.